O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus: em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte? Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós temos na liturgia da palavra de hoje duas palavras que se conectam. Na primeira leitura, Deus dá um novo nome a Abraão. Antes ele chamava-se Abrão, e agora, após essa aliança que o Senhor faz com ele, dizendo que será pai de uma multidão de nações, ele passará a ser chamado de Abraão. Sempre que Deus escolhe alguém para uma missão, ele lhe muda o nome, lhe dá um novo nome. Também conosco é assim. Quando somos batizados, recebemos um novo nome, o nome que é escrito no livro da vida. Jesus, no Evangelho, fala que Abraão, que é o pai da fé, viu o seu dia e alegrou-se por isso. Mas também faz uma promessa: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. E é justamente desse versículo 51 do capítulo 8 que eu queria meditar com você por um instante. É a palavra de Deus, é a palavra de Jesus que nos dá a vida. Nem tanto o Senhor Jesus está falando da morte física, porque inclusive ele padeceu dessa morte física. Os seus apóstolos padeceram dessa morte. Seus discípulos posteriormente, até hoje, todos nós morremos fisicamente. O Senhor está falando da outra morte, da morte que todos nós deveríamos nos preocupar muito mais. Porque essa nossa vida, por mais atribulada, por mais feliz, por mais alegre, não sei como é a sua vida, que seja, ela passa para todos. Todos aqueles que nasceram de mulher têm os seus dias contados sobre a face da terra. Seja pelo coronavírus, seja pela idade, todos nós um dia morreremos. Isso não deve nos causar desespero, muito pelo contrário. Isso deve nos causar uma atenção, a atenção de nos prepararmos para este dia. Os salesianos têm uma prática, se não me engano foi instituída por Dom Bosco, do retiro da boa morte. Todos os anos, em determinada ocasião, talvez próximo do aniversário natalício, na quaresma,
eles fazem um retiro chamado Retiro da Boa Morte, onde nesse retiro eles se preparam para morrer. Parece uma coisa muito mórbida, né? Uma coisa assustadora, sobretudo para os nossos tempos, já que nós temos pavor da morte e pavor de falar sobre a morte. Nós queremos vida, nós queremos felicidade, prazeres, e nunca nos preparamos para esse dia. Talvez nisso os nossos irmãos orientais estejam muito mais adiante do que nós, muito mais maduros, porque eles não veem a morte como uma tragédia, eles veem a morte justamente como aquilo que ela é, uma passagem deste mundo para a eternidade. Você pode reparar que alguns santos, como São Francisco de Assis, por exemplo, às vezes trazem na sua imagem uma caveira. Não é que ele está exaltando a morte, mas está nos recordando que a morte é necessária para todos. Francisco chega a chamar a morte de minha irmã, a morte. Sem ela eu não vou contemplar a face de Deus. Então para todos esse dia, um dia vai chegar. Tomara que dure mais de 100 anos, como a palavra nos diz. Mas todos nós devemos viver como se fôssemos morrer amanhã. E o que isso significa? Devemos morrer desesperados? Devemos viver desesperados, melhor dizendo? Preocupados em morrer amanhã? Não. Devemos nos preparar para morrer amanhã. Ou seja, viver uma vida de desapego. Viver uma vida santa. Se você soubesse, por exemplo, que vai morrer amanhã, você cometeria os mesmos pecados que você comete diariamente, achando que vai viver eternamente? Se você soubesse que vai morrer amanhã, você acumularia tanta coisa dentro da sua casa, tanta roupa, tanto dinheiro, tanta comida? Então é a prática do esvaziar-se, do se preparar para esse dia, que pode ser que venha hoje, que pode ser que venha amanhã, e que, se Deus quiser, virá só daqui a 100 anos. Mas viver se preparando para isso, para essa morte. Então o Senhor não está nos livrando, não está nos prometendo que quem ouvir a sua palavra nunca vai morrer da morte natural. Não, todos nós vamos morrer. Ontem eu dizia no Evangelho, na meditação do Evangelho, as pragas, as doenças, as tempestades, as crises, vêm para os bons e para os maus, para os cristãos e para os não cristãos. O mosquito da dengue pica cristãos e não cristãos. Não é que ele escolhe só um grupo de pessoas, é todo mundo, não é? Então, inclusive, o mosquito da dengue tem picado muita gente. Às vezes nós estamos tão preocupados, às vezes até exageradamente, com o coronavírus, e nos despreocupamos do mosquito da dengue. Então estamos todos dentro de casa, cultivando o bendito mosquito, e ele está fazendo uma festa danada por aí nas casas. Então, nos proteger do coronavírus sim, mas também fazer a tarefinha de casa para matar o mosquito. Essa morte é preciso fazer, esse assassinato, assassinar o mosquito da dengue. Pois bem, então não é tanto da morte natural que o Senhor está nos livrando. Aliás, Ele não está dizendo que nós não vamos morrer, Ele também morreu de morte natural. Mas aquele que escuta a sua palavra, ou seja, aquele que crê em Jesus, aquele que se esforça para viver a palavra de Jesus. Que palavra é essa? Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Amar a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo. Não desejar o mal para o outro. E nós podemos dizer os mandamentos que o Senhor Jesus nos ensinou na sua palavra. Aquele que vive, que guarda a sua palavra, esse não verá a morte jamais. Padre, mais uma vez, que morte é essa? A morte eterna. De que adianta o mundo de Jesus? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e vir a perder a vida eterna? O Senhor também nos diz, é melhor entrar no céu sem uma das mãos do que com as duas ir para o inferno. O Senhor também nos diz, aquele que escandaliza um desses pequeninos, melhor seria que amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se jogasse no fundo do mar. Ele está falando da outra vida, da vida eterna. Nós precisamos pensar na vida eterna, já que esses dias de reclusão, de quarentena,
tem nos levado a várias reflexões. Espero que nós estejamos de fato fazendo as reflexões justas. Nós também devemos pensar um pouquinho na vida eterna, fazer a nossa reflexão sobre: e se chegasse para mim hoje o final da minha vida, eu iria para o céu? Eu seria digno do céu? Você acha que você é digno do céu? Você acha que se o Senhor vier hoje pedir contas da sua vida, como o Evangelho diz, estúpido, aquele que acumula, ainda hoje o Senhor te pedirá conta da tua vida, você acha que você iria para o céu? Essa meditação nós precisamos fazer, não só nesse tempo em que nós estamos vivendo essa grande confusão social, mas todos os dias da nossa vida. Se o Senhor me pedisse contas hoje, eu iria para o céu? Eu iria viver a eternidade? Ou eu iria viver a eternidade no inferno? Porque é nessa vida, não na outra, que nós determinamos se vamos para o céu, para a vida beata, para a vida feliz, ou se vamos para o inferno, sofrer eternamente junto com o diabo e os seus anjos caídos. O Senhor é misericordioso. Ele diz a Santa Faustina: antes de vir como justo juiz, venho como rei da misericórdia. Ele diz ainda: antes dos tempos finais, vos ofereço a última tábua de salvação, a minha misericórdia. Ou seja, o Senhor está nos oferecendo todas as oportunidades do mundo para que nós nos redimamos e sejamos santos e possamos ir para o céu. O Senhor está nos oferecendo a oportunidade. Ele te oferece a misericórdia, te dá a misericórdia gratuitamente. Te oferece o perdão, derramou o sangue dele na cruz gratuitamente por você. Agora, vai chegar um tempo que a sua misericórdia cessará. O tempo da misericórdia se findará. E começará assim o tempo da justiça. Meus irmãos, façamos de tudo para entrarmos no céu pelo tempo da misericórdia. Porque o tempo da justiça, quando vier, será duríssimo para todos. Isso não é uma ameaça, não é para nos assustar. É para que nós reflitamos e aproveitemos essa graça que o Senhor nos oferece. A graça da misericórdia. Em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra. Eu acho interessante, se alguém. O Senhor nem está dizendo se todos guardarem a minha palavra, mas se alguém. Porque o céu, embora tenha espaço para todos, infelizmente, o céu não é lugar para todos. Tem espaço para todos, mas não é lugar para todos. Como assim, padre, não é lugar para todos? Porque lá no céu não tem espaço para o pecado. Lá no céu não tem espaço para o pecado. E há muitos que, ouvindo os apelos de Deus, que tem feito ao longo dos séculos e agora nesses últimos tempos tem gritado ainda mais fortemente, através da natureza, através das intempéries, através das crises econômicas, através de tanta coisa que o Senhor tem nos permitido viver. O Senhor tem gritado para nós, mas infelizmente ainda existem muitos que tapam os ouvidos e não escutam a sua palavra, que ainda insistem em permanecer no pecado e no erro. Infelizmente, para estes não haverá espaço no céu.